Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Prontos? Pessoal, na aula passada nós observamos, a euforia produtiva e o grande consumismo dos Estados Unidos na década de 1920. E vimos que nem todo mundo podia viver o chamado estilo de vida americano. Hoje, vamos compreender como os Estados Unidos foram dessa euforia e consumismo a uma das maiores crises econômicas da história mundial. Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram a apostila 2 na página 129. Prontos? Bom, em meio à euforia do consumo, que eu comentei com vocês na aula passada, os cidadãos comuns passaram a investir na bolsa de valores, sem muito conhecimento sobre o assunto, comprando e vendendo ações das prósperas companhias americanas. Pequenos compradores chegaram a vender até as suas casas e propriedades para poder comprar ações. Aqui no slide, ao lado, vocês podem ver uma fotografia de uma bolsa de valores. Vocês sabem como funciona, uma bolsa de valores e o mercado de ações? Vocês sabem o que é bolsa de valores? Bom, vamos por partes. O que é uma ação? Uma ação é a menor fração, uma parte do capital de uma empresa, de um investimento em uma empresa. Quando uma empresa quer se expandir e fazer novos investimentos, maiores investimentos, uma das formas de obter esses recursos para investir é se transformar em uma SA, que significa Sociedade Anônima, e emitir as ações, que são negociadas na Bolsa de Valores. Quem compra essas ações torna-se um sócio da empresa, passa a receber, periodicamente, uma parte dos lucros, que são chamados de dividendos, e pode, a qualquer tempo, revender suas ações. Só que um detalhe, pessoal, quem revende suas ações por um valor maior do que pagou na compra, tem lucro nessa transação, ok? O investimento em ações é considerado um negócio de risco. As ações tanto podem se valorizar, quando a empresa tem bons resultados, quanto se desvalorizar, quando há problemas no setor, em que ela atua, ou quando é mal administrada. Por isso, há as chamadas altas e baixas na bolsa. Além disso, especulações e boatos podem interferir no preço das ações. E o que seriam especulações? Bom, especulações, nesse contexto de bolsa de valores, são operações financeiras em que o investidor aposta, ou seja, ele especula que o preço das ações que acabou de comprar vai subir para render lucros para ele. Nem sempre isso acontece. Também são chamados de especulações movimentos feitos por investidores para aumentar ou baixar artificialmente o preço das ações. Tá bom? A maior parte dos países capitalistas do mundo tem as suas bolsas de valores, onde são negociadas as ações das empresas que operam no país. Nesse momento em que vivemos, com a economia globalizada, fatos ou boatos considerados importantes que acontecem em algum lugar, do planeta podem influenciar a compra e venda de ações nas bolsas de todos os países. Os índices das bolsas geram manchetes diárias nos meios de comunicação. Por exemplo, a Bolsa de Valores opera em alta, Bovespa fechou em baixa, Bolsa de Valores de Nova York teve forte alta. São notícias frequentes em nosso dia a dia. As bolsas operam baseadas em fatos reais, no desempenho econômico das empresas, mas também trabalham com expectativas, certo? Como em relação a previsões de movimentos futuros nas empresas, sejam otimistas ou pessimistas, certo? Todas essas movimentações têm grande impacto no ânimo dos investidores e também no valor das ações. Atualmente, as ordens de compra e venda de ações chegam pela internet, tá?
Os atuais meios de comunicação em tempo real permitem que investidores de qualquer parte possam comprar ações em qualquer bolsa de valores no mundo. Antes de prosseguir com o conteúdo, vamos resolver um exercício juntos. Atividade 1, exercício 1, na página 130. Leia o fragmento a seguir e responda as questões. Circulavam entre as massas produtos antes restritos aos ricos. Carro, luz elétrica, gramofone, que é o aparelho que reproduzia músicas em discos planos, rádio, cinema, aspirador de pó, geladeira e telefone. O jeito americano de viver, o American Way of Life. Tornou-se o slogan exaltado do período. A nova indústria da propaganda e marketing disseminou a ideia da liberdade associada ao consumo, como elemento essencial da felicidade e cidadania. Um texto, então, do historiador Leandro Carnal. Pessoal, pergunta A. O que provocou a boa fase da economia americana após 1918? Bom, como nós já vimos anteriormente, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram a liderança econômica mundial. Fizeram empréstimos aos países envolvidos na guerra, exportaram produtos que já não eram produzidos na Europa. Então, por essas razões, criaram muitos empregos e receberam grandes fluxos de capital. Então, entrou muito dinheiro pós Primeira Guerra Mundial, durante e principalmente após a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos, tornando esse país na maior potência mundial. Pessoal, por que o chamado American Way of Life estimulou ainda mais o crescimento da economia americana? Bom, porque, pessoal, o American Way of Life associava o bem-estar, ou seja, a realização pessoal, ao consumo. Dessa forma, as pessoas eram estimuladas a consumir cada vez mais, o que fez a economia produzir mais e mais, produzir mais bens, gerar mais empregos e mais recursos. Ok? Bom, a prosperidade norte-americana se fez às custas de graves problemas estruturais no país, que não foram, obviamente, reparados. Um desses problemas foi a concentração de renda. O que é isso, pessoal? O que é concentração de renda? Quer dizer, pessoal, que em 1929, 90% da riqueza nacional pertencia a apenas 13% da população. Isso é grave. Ou seja, apenas uma minoria conseguia consumir desenfreadamente. Além disso, a mecanização do sistema produtivo, na produção, utilizando maquinários, diminuía o número de empregos, ao mesmo tempo que aumentava cada vez mais o número, o volume da produção. Para acompanhar o novo ritmo de consumo, o setor agrícola tentava se modernizar, à custa de empréstimos que nem sempre podiam ser pagos. Como o número de consumidores internos no país não acompanhava o crescimento da produção, ou seja, você tinha mais produtos do que estava sendo consumido no país, o governo dos Estados Unidos dependia cada vez mais das exportações para escoar seus produtos. Porém, à medida que os países europeus se reconstruíam da guerra, começavam a se reorganizar, passaram a deixar de comprar artigos norte-americanos e tentavam reconquistar seus antigos mercados. Nos Estados Unidos, isso resultou em uma crise de superprodução, ou seja, não havia compradores suficientes para a produção norte-americana. Pessoal, nas bolsas de valores norte-americanas, grandes corporações e bancos passaram a manipular o preço das ações, enganando os pequenos compradores. O total de ações de determinadas companhias custava muito mais do que as companhias valiam de fato. Então, eles estavam vendendo por um preço muito mais alto. Pouco a pouco, as pessoas tomaram conhecimento de que os problemas eram graves. Muitas, depois de descobrir os problemas na economia, tentaram vender as suas ações, as ações que tinham, mas não encontraram compradores. Se todo mundo está querendo vender, não vai ter comprador suficiente também. Em 1929, a crise atingiu seu ponto máximo, provocando falências, desemprego e, consequentemente, a estagnação do país, com reflexos em todas as nações que tinham negócios com os Estados Unidos. O crash, ou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tornou-se o maior símbolo dessa crise financeira.
O período de estagnação econômica que seguiu, né, a 1929 ficou conhecido como a Grande Depressão. Nesse período, pessoal, milhares de bancos, indústrias, né, e lojas faliram. Milhões de pessoas perderam seus empregos e suas casas. Poucos tinham dinheiro para comprar bens. Portanto, as indústrias e lojas não tinham para quem vender. No campo, milhões viram suas produções agrícolas encalharem por falta de compradores. Muitos perderam suas terras ou seus empregos devido aos altos empréstimos que fizeram. O governo pouco podia fazer, pois passou a arrecadar cada vez menos impostos. E o então presidente Herbert Hoover acreditava que a economia reagiria sozinha, por si mesmo. Os impactos da crise se tornaram mundiais. Naquele momento, os Estados Unidos deixaram de fazer empréstimo para outros países, reduzindo assim o crédito mundial. Até a crise, o país era o maior importador de matérias-primas e produtos primários do mundo todo. A queda das importações, pouco a pouco, impactou a economia de outros países. Foi como um efeito dominó, como por exemplo o Brasil, né? E em função da crise mundial, os Estados Unidos passaram a exportar muito menos, né? O Brasil, pessoal, exportava muito café para os Estados Unidos. E quando você está em crise, você tem que cortar algumas, né? O supérfluo. Então eles deixaram de importar. Então, se o Brasil dependia muito dos Estados Unidos para comprar seus produtos e os Estados Unidos corta essa compra, o Brasil também entra na crise, assim como aconteceu com vários outros países. Tá bom? Observem a charge ao lado, né? Vocês podem ver essa charge na apostila de vocês também. O título dela é Esgotado. Ela foi publicada no dia seguinte ao crash e representava a desolação que seguiu essa primeira grande queda. O jornal no chão dizia: ações desvalorizam 5 bilhões na mais severa queda da história de Wall Street, né? Então os impactos foram gigantescos. Entre a Quinta-feira Negra, né, como ficou conhecido, dia 24 de outubro de 1929, dia em que a Bolsa de Valores de Nova York teve a sua primeira grande queda, e a Terça-feira Negra, que é dia 29 de outubro, dia em que se registrou uma das piores quedas da história da Bolsa, milhares de investidores tentaram desesperadamente vender suas ações, mas ninguém queria comprá-las. Em meio à crise, o valor dessas ações despencou e pessoas perderam em poucos dias economias de uma vida inteira. Em meio à estagnação econômica e à pouca atuação do governo, grande parte da população sobrevivia em moradias improvisadas e alimentavam-se com doações de comidas feitas por entidades beneficentes. Nessa fotografia que vocês podem ver ao lado, né, de 1930, essa é uma fila para receber sopa que era distribuída na cidade de Chicago, né, sopa gratuita. Ok? Então a situação atingiu o país todo, assim como acabou atingindo o mundo todo. Ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós retomamos a ideia então de interdependência mundial, né? Ou seja, esse mundo globalizado, né, no qual uma crise afetou o mundo todo. Compreendemos o funcionamento do mercado de ações e conhecemos os riscos que ele oferece. Por fim, entendemos a crise de 1929 e suas repercussões mundiais. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, é muito importante que vocês façam as atividades propostas semanalmente. Ok? Um abraço a todos, uma ótima semana.